Vamos compartilhar a palavra. No final nós vamos orar pela vida também do Almir e da Berenice. Eles vão viajar no mês que vem, né, Almir? Final do mês, e vão para a casa dos filhos. Você vê, os filhos moram lá nos Estados Unidos. Os 3 filhos, né? Mas ele entendeu. Hoje de manhã eu estava conversando com ele e ele falando, olha, é ministério. Almir tem 86 anos, gente. Eu dava 60 para ele, fácil. 86 anos. E ele ainda continua de pé. E vai passar do 100, né, Almir? Vão passar do 100, você e Berenice ali, coladinho. Nome de Jesus. O pai do Almir foi pastor do meu avô, lá em Minas Gerais, em Itueta, gente. É muita história nesse negócio, né? Vamos abrir a palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 15. Nós não vamos demorar, seremos rápidos com a palavra. Eu quero falar um pouco sobre coisas perdidas. O capítulo 15 de Lucas, ele fala sobre coisas perdidas. Você vai ver a parábola da ovelha perdida, vai ver a parábola da moeda perdida, do filho perdido. É a parábola das coisas perdidas. E eu creio que a palavra de Deus ela tem um poder muito grande. Hoje pela manhã, quem não está vindo no culto de domingo pela manhã está perdendo. A palavra pela manhã falou profundamente ao nosso coração. Porque, queridos, nós temos que ser como André, levar as pessoas para Jesus. Nós não podemos segurar o evangelho só para nós, né? O evangelho é bênção, mas uma bênção só é bênção quando multiplica. Então você tem que contagiar outras pessoas com o evangelho. E eu creio que a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem graça para nos moldar à vontade de Jesus. Então nessa noite eu queria compartilhar sobre a dracma perdida, sobre coisas que nós estamos perdendo dentro dos nossos lares. Vamos para o texto então, Lucas capítulo 15, versículo 8, versículo 9. Depois ainda nós vamos apresentar 2 bebês hoje, né? Glória a Deus. Eu oro e agradeço por isso, né? O povo está multiplicando, gente. Não é? Eu quero ter 3 netos. É, Oséias? Oséias, o primeiro bisneto do Oséias é o meu neto. E a gente espera mais 2 ali, hein? 3 bisnetos. Minha mãe já tinha 2, agora completou 3. Né? O texto diz assim, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Queridos, esse texto é um texto muito simples. Ele fala sobre uma mulher que tinha 10 moedas e cada dracma equivalia a um dia de um trabalhador, que era um denário. Ou seja, essa mulher, ela perdeu um dia de trabalho. É interessante que o texto, às vezes a gente pensa sobre finanças, mas o texto ele não é sobre finanças. Porque depois de achar a moeda perdida, essa mulher faz uma festa, ou seja, ela gastou dinheiro. Então, o texto fala justamente sobre valores, sobre coisas importantes. E se você fizer uma retrospectiva do dia do seu casamento até hoje, quantas moedas você perdeu? Quantos valores? Quantos princípios? Gente, um casamento, ele não acaba depois de uma falta de um bom dia, de uma boa noite, mas por uma sucessão de coisas que nós acontecemos. Sucessivas coisas vão acontecendo e o casamento acaba, as moedas acabam. E interessante que essa mulher, quando a gente fala sobre esse texto, né, a moeda perdida, a dracma perdida, que equivalia na época a um dia de um trabalhador, eu trago isso para nós hoje. Você sai para trabalhar, por que você sai para trabalhar? Porque você tem uma família para sustentar. Você tem um marido, uma esposa, filhos. Você tem uma família. Você trabalha e você gasta toda a sua energia porque você tem pessoas que você ama em casa. Não é verdade? Mas acaba que nós saímos de casa com o tanque cheio, né? Cheio de amor,
cheio de paz, cheio de paciência, cheio de respeito, cheio de carinho, né? Aí chega no trabalho, você é atencioso com todos, você é carinhoso com todas as pessoas, mas o que acontece? Você vai gastando todo o seu dinheiro, toda a sua energia, toda a sua paciência. Aí quando chega em casa, o que você entrega para os filhos? O que sobrou, né? A paciência que sobrou, o tempo que sobrou, o amor que sobrou, o carinho que sobrou, ou seja, a nossa família está vivendo de sobras. Isso é algo muito sério, porque as pessoas mais importantes que deveriam receber a maior carga são as pessoas que menos têm recebido. E nós fazemos isso às vezes sem perceber, não é verdade? E nós vivemos a geração que tem perdido coisas. Você já ouviu aquela frase, né? Menino, perdeu o respeito? Já ouviu essa frase? Respeito é uma das coisas que tem se perdido muito dentro das nossas casas. O texto diz que essa mulher perdeu dentro de casa. Ela não perdeu na rua, ela não perdeu no trabalho, no comércio, ela perdeu dentro de casa. Muitas das vezes nós temos perdido os valores, não é, a pessoa culpa, né? O menino foi para a faculdade e transformou. Não, foi dentro de casa que ele perdeu, isso daí, né? Não, a escola está destruindo o meu menino. Tá, não. O valor ele perdeu dentro de casa. As moedas estão perdendo dentro de casa. E às vezes nós jogamos a responsabilidade para terceiros, para outros, mas sendo que é dentro das nossas casas que as moedas, que os valores, eles têm que ser trabalhados e trabalhados como joias, gente. Amor é uma joia preciosa, né? O carinho é uma joia que não pode faltar. 32 anos de casado, eu e Vanusa mantemos, ou seja, somos mais apaixonados do que no primeiro dia de casamento, né? Isso aí. Essa semana foi engraçado que eu fiz algo para o meu sogro, aí ele falou assim, manda o seu Pix. Aí eu falei com ele, não, rapaz, eu que tenho que te mandar um Pix. Mas não podemos perder isso no casamento, no relacionamento. Esse carinho, o diálogo. Porque muitas das vezes nós achamos que a falta de um bom dia, ela não vai fazer diferença, mas faz. As palavras carinhosas, a atenção. Essa mulher, ela perde as coisas, os valores dentro de casa. Então, queridos, mas o que é interessante, né, quando nós falamos sobre isso, é que muitas das vezes nós jogamos a responsabilidade para o outro. Né? Não, seu marido é que tem que fazer. Não, é a sua esposa, não é o filho. Essa mulher, ela não chama, ela não terceiriza a responsabilidade. Ela vê o seguinte, perdi algo dentro de casa, perdi um valor dentro de casa. E eu vou buscar esse valor que eu perdi dentro de casa. Nós não podemos empurrar com a barriga os nossos relacionamentos familiares. A reforma, a restauração da nossa casa, do nosso casamento, tem que ser prioridade. O seu marido tem que ser prioridade zero. A sua esposa tem que ser prioridade. Porque, queridos, um dia o filho vai sair de casa. Vai. Por mais que doa, mas sai. Filho é como um hóspede de luxo, né? Você não vende ele, você não dá, mas um dia você faz uma festa e manda ele embora. Filho é hóspede de luxo, quer internet boa, quer boa televisão, quer um quarto confortável. Mas um dia ele vai sair, ele está passando. É por isso que o marido e a esposa têm que investir um no outro. Seu marido é a sua prioridade. A sua esposa é a sua prioridade. Depois vem os filhos. Porque se você inverter isso daí, o que vai acontecer? Todo aquele amor que você injetou só nos seus filhos, que você injetou só em terceiros, vai sobrar só vocês dois um dia. Mas essa mulher, ela não se conforma com a perda. A Bíblia diz que ela acendeu a mente dela na hora. Falou assim, eu perdi. Todo dia ela estava conferindo as moedas, gente. Todo dia nós temos que fazer um checklist, ou seja, nós temos que rever como estão as nossas atitudes, como é que está a nossa casa. Todo dia nós temos que dar uma revisada. Todo dia. E essa mulher, revendo as moedas, ela viu, opa, está faltando uma moeda. Ou seja, ela foi diligente. Ela não pensou o seguinte, todo mundo perde. Foi só uma moeda. Ainda tem um 9.
ela não pensou dessa forma. Ela simplesmente decidiu que iria resgatar e ela vai até o fim. Ela não para no meio do caminho, ela vai até o fim. E esse texto, quando eu estava lendo esse texto, esses dias, algo me chamou a atenção. Primeiro, ela perde dentro de casa. A casa estava escura. E terceiro, a casa estava suja. Se tivesse luz e a casa tivesse limpo, ela achava logo, né? Gente, aí isso traz para nós, né, algo importante. Primeiro, é a luz. A luz é algo extremamente importante. Jesus, ele disse que ele é a luz do mundo. Quem segue ele não anda em trevas. E muitas das vezes nós, quando conhecemos Jesus, nós temos aquele primeiro amor, né? Aquela paixão. Se falar, ó, tem vigília amanhã, 4 horas da manhã, o cara vem. Ó, nós vamos fazer, tá lá. Mas com o tempo nós vamos fazendo o quê? Nós vamos perdendo esse primeiro amor, essa paixão por Jesus. Essa luz, ela vai se apagando. A Bíblia diz que essa mulher não achava porque faltava luz. E às vezes nós não vamos conseguir restaurar a nossa família porque não tem luz. Porque a luz que é Jesus. E, gente, essa luz, ela vem através de coisas assim, pela adoração, leitura da Bíblia, devocional. Você faz o devocional com os seus filhos, você ora com a sua esposa, você tem o hábito de ensinar no caminho, porque muitas das vezes nós queremos ensinar o caminho, mas não ensinamos no caminho. É interessante ver aqui o Caleb tocando. A mãe aqui e o pai ali tocando, os dois aqui na frente. Eles não ensinam só falando, vai lá e toca, meu filho. Mas eles têm um dom e talento e estão aqui fazendo. E o filho aprendeu com eles, né? Canta melhor do que o pai, hein? Senti firmeza da sua voz, hein, Caleb? Vozeirão, hein? Já vamos puxar ele para o coral já, ó. Mas ensinou no caminho, gente. Os nossos filhos, eles nos observam. E eles vão fazer de acordo com aquilo que nós fazemos. Na nossa família foi assim. Não tinha esse negócio de que, não vou hoje para a igreja. Não vai, vai sim. Mas vou junto. Porque muitas das vezes nós queremos fazer o seguinte, já liberei meu filho para ir. Não, meu irmão. Se você não for, ele não vai aprender com você. Então são detalhes que faz com que a luz brilhe nas nossas casas. E quando a gente fala em varrer a casa, esses dias eu tinha deixado a porta, o vidro do carro aberto, e deu um vento muito forte. Gente, entrou tanta folha dentro do carro, eu fiquei um tempo limpando, até hoje eu estou achando folha dentro do carro. E imagina quanta coisa tem entrado dentro da sua casa, porque as janelas estão abertas. As janelas da alma. Quantas palavras ruins você tem lançado e tem recebido através das janelas da sua alma. Isso cria o quê? Uma ferida. E essa ferida, ela vai criando sujeira, porque a ferida que vem para a alma, ela suja o coração, e ela nos impede de ouvir e ver Deus trabalhando na nossa casa. Então, muitos corações hoje estão cheios de sujeira, de palavras malditas, de coisas que aconteceram dentro de casa. E, queridos, essa mulher, a casa estava suja. E olha, quanta programação na televisão nós temos deixado entrar. Netflix é um perigo, gente. Cuidado com o que o seu filho está assistindo. A Rede Globo nem vou falar, porque você já sabe como é que funciona. Na realidade, a maioria dessas programações de televisão, né? Não tem nada de positivo. Aí o seu filho está vendo, esses dias eu vi lá uma propaganda do negócio da Marvel, né, dos heróis da Marvel. E um dos heróis da Marvel, o sobrinho, é transgênero. Aí eu olhei, transgênerico, né? Acho que é transgênero. Aí eu olhei e falei assim, cara, já estão influenciando a outra geração com desenho animado. Porque eles querem que isso se torne algo normal. Eles querem mostrar que isso é algo que, não, é assim mesmo. E, queridos, é a igreja que vai fazer essa diferença. E quando eu vejo esses homens aqui de terno, por que a gente fez questão de estar de terno, todo mundo? Para mostrar a hombridade. Nós temos que resgatar a hombridade na nossa família, na nossa sociedade. Os meninos têm que olhar e falar, aquilo ali é um homem, é aquilo que eu quero seguir. É aquilo que eu quero ser. Nós temos que resgatar isso na nossa sociedade. Porque esse lixo, a sujeira, está entrando dentro das nossas casas. E, queridos,
E quando o lixo entra, os valores se perdem. E depois, para resgatar, nós temos que fazer uma reforma. Essa mulher, o texto diz, e é interessante, né, que ela descobre que algo faltou e ela começa diligentemente a buscar. Ou seja, ela começa a buscar, ela acende a luz, ela deixa com que a luz entre na sua casa, ela começa a limpeza, a limpar a sua casa, diligentemente, varrer os cantos. Nós temos que ver coisas que entraram na nossa alma, que tem que ser retirada. Palavras que nós recebemos, falta de perdão. Muitas das vezes você não perdoa, o lixo está ali, acumulado. Olha, teve uma vez aqui em Vitória que os coletores de lixo entraram em greve. Foi a greve mais rápida que teve. Os professores já estavam há 2 meses paralisados. E os coletores entraram num dia, no outro dia a prefeitura já estava negociando, no terceiro dia já estava voltando ao trabalho. Porque quando o lixo se acumula, dá rato, dá barata, dá doença. Isso é no nosso coração. Se acumula o lixo dentro do nosso coração, a nossa alma ela se torna algo, não vou falar que fede, porque não é um cheiro, mas a pessoa com a alma carregada, com a alma pesada, você passa perto da vontade de sair de perto, né? Você olha para a pessoa, você sente aquela nuvem carregada em cima da pessoa, porque nós transmitimos aquilo que está dentro do nosso coração. Agora tem pessoas que você olha, você vê uma luz, você vê um brilho diferente, uma alma limpa. E gente, varrer a sujeira da falta de perdão é importante. Perdoar é algo muito claro, perdoar é ficar no prejuízo, porque o próprio nome diz, né? Perdão, é uma perda gigante, é perda, não tem como se recuperar. E perdoar é levar para a cruz. Jesus só conseguiu perdoar pecados porque ele foi para a cruz, porque ele morreu. Perdão envolve morte, morreu o orgulho, morreu a soberba, morreu eu estou certo, tem que morrer para que realmente nós venhamos a ter a nossa casa limpa e recuperar aquilo que perdemos dentro da nossa casa. E queridos, trazer luz significa ter um coração transparente. Todo mundo aqui tem taruíra em casa, não tem? Taruíra é universal, né? Você já viu quando a taruíra ela engole uma mosca? Aí ela passa assim perto da luz, você vê lá dentro a mosca certinho dentro da taruíra. Esse dia eu estava olhando isso, eu falei assim, cara, vai ser transparente assim? Nós temos que ser igual a taruíra, transparente. O marido tem que olhar e através da luz de Jesus ver lá dentro da sua alma. A esposa tem que olhar e ver lá dentro do coração do seu marido. Tem que haver uma transparência entre o casal. Isso significa trazer luz. Olha, porque a falta de perdão, a falta de transparência vai fazer com que a casa continue suja. Mas, caminhando para a gente fechar, algo que esse texto, é engraçado que a gente lê uma vez, a gente pega uma ideia, na segunda vez vem outra, e depois de pregar tantas vezes, a gente começa a ver nuances diferentes, né? Essa mulher, ela acende a luz, ela varre a casa, ela vai com diligência, a gente não sabe quanto tempo ela levou para encontrar, mas ela não parou até encontrar. Não tem folga, gente. Ah, pastor, meu casamento está com um problema. Vão varrer, vão procurar o que está errado, até encontrar. Ah, meu marido está frio. Vão procurar. Minha esposa, vamos procurar até encontrar. Porque às vezes nós deixamos algo entrar e perdemos aquilo que é mais importante. Porque não existe nada mais importante do que a nossa família. Não existe, queridos. Não existe. Quantas vezes a gente vê uma mãe chorando por um filho que está nas drogas, que está perdido, que está na prisão. Sabe a dor que está no coração dessa mãe? Tem nada mais precioso do que a nossa casa, do que a nossa família. E essa mulher, a Bíblia diz que ela busca diligentemente. Olha, quantos casais
A gente conhece nesses anos de caminhada, 26 anos como pastor, e quantos casais nós já conversamos, ajudamos. E eu lembro de um homem que ele estava desistindo do terceiro casamento. E ele falou comigo o seguinte: pastor, se eu tivesse insistido e consertado o primeiro, eu estava feliz hoje. Porque eu descobri que o problema está em mim, não estava no casamento. A maioria das vezes é isso, você troca um problema por outro. Você não melhora, né? Porque nós temos que procurar consertar, não importa, queridos, buscar até achar. E essa mulher, ela vai, ela procura diligentemente até encontrar. Olha, e aí fechando, né, a história, essa mulher acha. Porque aquilo que nós encontramos, que estava perdido, é para a alegria dos nossos amigos, é para a alegria das nossas famílias. Então essa mulher acha, a primeira coisa que ela faz, ela chama as amigas, chama os amigos, e ela dá uma grande festa. Ela testemunhou: olha, a moeda que eu tinha perdido eu encontrei, alegre-se comigo. E gente, tem pessoas que recebem a bênção de Deus e não falam para ninguém, né? Foi abençoado, não conta para ninguém. Deus está fazendo milagre na casa e a pessoa não fala nada. Gente, a melhor forma de glorificarmos o nome de Deus é falando das maravilhas que Ele tem feito na nossa família, né? Temos que contar para as pessoas, e essa mulher faz isso. Ela simplesmente conta, porque, queridos, a bênção que vai ser no seu casamento, que é no seu casamento, seus filhos vão colher. Eu colho aquilo que os meus pais semearam. A Vanusa e eu, nós colhemos aquilo que os nossos pais semearam. E a minha filha está colhendo também o que os avós e o que nós semeamos. É uma consequência. É por isso que nós temos que procurar o que está perdido. Restaurar. Costurar, e aí costurar a bolsa, né? Perdeu pela bolsa. Costurar a bolsa. Costurar a boca, muitas das vezes, né? Que às vezes nós falamos o que não devemos falar. Quantas palavras malditas, né? Palavra é como uma pena lançada ao vento. E queridos, nós somos senhores das palavras não ditas e escravos das palavras que nós proferimos. Depois que você falou, segura mais não. Muitas das vezes nós temos que costurar a boca. Desligar a televisão. Vai fazer outra coisa, tanta coisa boa para ver, né? Hoje eu não consigo assistir mais televisão. O que eu faço hoje? Eu assisto YouTube. É gente andando de bicicleta, andando de moto, é pregação, é estudo. Que tem que fechar as janelas. Trazer a família para a mesa. Ontem eu e Vanusa nós saímos, depois do dia tenso, grandioso. Tivemos um churrasco, foi muito bom. E a gente saiu e a gente estava conversando justamente sobre essas coisas, né? Estava falando justamente sobre isso. Às vezes a gente não gasta tempo, a gente não investe tempo de qualidade, entendeu? E aí nós chegamos num local, a gente estava sentado numa mesa, outro e vários casais. E gente, tinha uma mesa que tinham 4 pessoas, os 4 com o celular na mão. Eu não sei o que eles estavam fazendo ali, mas estavam os 4. Tinha um casal na mesa do lado, ele com o celular, ela com o celular. E assim, eu olhei que todas as mesas, o pessoal chegou, sentou, abriu o celular e está lá. Por que não pediu a comida e levou para casa e cada um foi para o seu lado comer, né? Lugar de conversar, bater papo. Até uma ideia que eu vou sugerir em restaurante, né, Vinícius? Sugerir lá no bistrô o seguinte: um lugar para guardar o celular. Chegou, guarda o celular. Aqui é lugar de relacionamento. Ou bota um bloqueador de rede, né? Porque, gente, nós estamos nos perdendo dentro de casa com aquilo que é mais importante. Essa mulher, ela faz uma grande festa, ela se alegra. Amém? Vamos orar. Eu queria orar pela sua família, pela sua casa. Talvez você perdeu moedas, talvez você perdeu um filho, talvez você perdeu
o marido, a esposa, talvez algo aconteceu, algo se perdeu. Mas, queridos, a luz, quando é acesa, e quando nós tomamos uma decisão, ela faz a diferença. Quando acendemos a luz e tomamos uma decisão, vai ter diferença. Sabia disso? Por isso é uma posição nossa, é uma decisão nossa. Essa mulher, ela tomou uma decisão: eu vou recuperar o que eu perdi. Eu vou recuperar. E não importa, queridos, aonde você perdeu, o que importa é que a luz, que é Jesus, vai te ajudar a encontrar. A nossa atitude é varrer a casa e o resto é com Ele. Se você estiver próximo à sua família, chega junto agora, vamos orar. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus para restaurar aquilo que foi perdido. Porque, queridos, a igreja do Senhor é família. A igreja é família. Se a sua família vai bem, a igreja vai bem. Se a sua casa está em ordem, a igreja está em ordem. Porque a sociedade também. Olha, quando nós vemos as notícias, igual lá no Rio de Janeiro, mais de 100 homens que morreram no tráfico de drogas. Quando a gente vê isso, a gente vê quantas famílias estão chorando, quantas famílias estavam despedaçadas. Uma mulher falando o seguinte: olha, eu criei o meu filho sozinha e perdi ele. E eu pensando nessa mulher, o marido, cadê o marido? Cadê o pai desse rapaz? Nós precisamos resgatar a hombridade. Nós precisamos de homens. Homens de valor, procura Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Espírito Santo de Deus, nós agradecemos pela palavra. Sabemos que ela produz algo em nosso coração. Ela nos transforma, ela nos restaura. E nós somos gratos porque nós temos a palavra, Pai. E, Pai, nós queremos agora pedir que o Senhor traga à nossa memória valores que perdemos na jornada, valores que perdemos, ó Pai, durante o casamento, com os filhos. Ó Pai, que venhamos recuperar esses valores. Por isso, acenda, Jesus, a Tua luz no nosso coração. Acenda a Tua luz dentro de nós, Pai. Nos dê, Espírito Santo, a diligência para varrermos tudo aquilo que está sujando o nosso coração, tudo aquilo que está impedindo o mover do Senhor da nossa família, Pai. Ó Pai, nós não queremos culpar outros, nós não queremos terceirizar a responsabilidade, mas nós queremos ser, ó Pai, o agente de transformação da nossa casa. Nós queremos ser aqueles, ó Pai, que diremos como Josué: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Ó Pai, se alguém aqui, ó Pai, colocando diante do Senhor um filho, o casamento, nós pedimos que o Teu Espírito, ó Pai, visite cada coração e atenda cada chamada, cada pedido, Pai. Nós oramos e somos gratos no nome daquele que é e sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.